O nosso tema é possível testar qualquer ideia de negócio de forma rápida e barata? Para quem não me conhece, eu sou a Dani Gabriel, uma especialista em criação e desenvolvimento de produto. Eu sou fundadora da Dume, uma agência de consultoria, mentoria e educação empreendedora, que atua para negócios dentro do ecossistema da economia criativa. O nosso propósito é disseminar o empreendedorismo prático, acessível e descomplicado para esses segmentos, ajudando aí a transformar ideias em empreendimentos conscientes, consistentes, sustentáveis e com resultados significativos. Eu atuo dentro de um ecossistema de empreendedores criativos e todo o processo de formatação desse tipo de negócio é muito afetiva e intuitiva. Muitas vezes, os empreendedores começam um negócio sem validação e sem planejamento nenhum. Por mais que pareça simples, né, e óbvio, vira e mexe a gente se depara aí com empreendedores que esquecem detalhes fundamentais, né, que estão relacionados aí ao planejar e ao validar, porque partem direto para a ação, né? Às vezes é muito bacana a gente ter esse impulso realizador, né, mas também é o que eu falo, do risco calculado, né? A gente tem que sempre pensar, né, planejar, verificar todo o cenário para depois ir para a ação, né? Porque isso minimiza, né, a quantidade de dinheiro que você investe, o tempo e a energia fabricando e lançando produtos aí que não vão ter aderência nenhuma no mercado. Um outro exemplo aqui, alguns outros exemplos para a gente contextualizar um pouquinho esse cenário, né? Tem aqueles empreendedores que estão em transição de carreira, em processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e por conta disso estão resgatando aí alguns saberes ancestrais, como a costura, o bordado, a culinária, as artes plásticas, as artes manuais, a comunicação, a escrita, mas isso também serve, gente, para qualquer tipo de empreendedor, né? Empreendedor que trabalha com tecnologia, com publicidade, com música, produtores culturais, né? Pessoas que estão ali muito mais ligadas com a sua capacidade técnica, a sua habilidade técnica, do que como o empreendedor efetivamente, né? Porque quando a gente se coloca nessa postura de empreender, a gente se coloca como um administrador de um negócio. E às vezes você vai até deixar um pouquinho aquela habilidade, aquela função que você ama tanto, né? Que é estar fazendo o produto ou, né? Trazendo o serviço para algum cenário e você não está muito nesse dia a dia, né? Porque você tem que olhar para a gestão de pessoas, para o administrativo, para o financeiro, né? Tem também muitos empreendedores que acreditam que aquela ideia de negócio tem um potencial, né? É um potencial de negócio, e aí fica surgindo muitas questões. Muitos não têm coragem de cobrar, e eu conheço muita gente tá, que não tem coragem de cobrar. Eu conheço empreendedores que doam ou acumulam o que fazem, né? Porque não se colocam realmente como empreendedores ali, ou não conseguem precificar o seu produto, tem medo também até de divulgar, né? E de falar com as pessoas. Alguns têm muito medo do julgamento, do que as pessoas vão realmente sentir ou falar, né? Aquele feedback ao se conectar com a sua oferta. Então, isso também é bem expressivo aí dentro desse cenário. Ou seja, eles têm medo de validar, né, para entender se a sua ideia de negócio tem um potencial para gerar valor, se as pessoas estão realmente dispostas a pagar por ele e quem realmente é o público-alvo, né? E quais são aí as outras variáveis fundamentais para que a gente possa validar a nossa ideia de negócio. Então, falando um pouquinho disso, é muito para a gente sempre focar que o nosso tema aqui é validar, né, de forma rápida, mas também de forma barata, né? Que nem eu falo, tem o mundo real e o mundo ideal, né? Então a gente vai fazer a validação da nossa ideia de negócio através aí com as ferramentas que a gente tem, né? Porque muitas pessoas ficam ali, eu só vou fazer se eu tiver isso, 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 tudo perfeito, e não vai rolar nunca, né? Então, agora, gente, vamos falar um pouquinho do que nos trouxe aqui, né? O que é esse tal processo de validação, né? São métodos e ferramentas que a gente utiliza para obter o maior número de informações sobre uma ideia antes de colocá-la no mundo.
São esses processos que possibilitam essa redução das incertezas, né? Que possibilitam que a ideia cresça rápido, que a ideia evolua de forma mais assertiva, né? Porque você está o tempo inteiro validando. E uma outra coisa que eu falo, às vezes você tem um negócio e colocou ele no mundo, está redondo, e aí você deixa o barco correr. Só que o negócio é aquele filho que você tem que estar olhando para ele o tempo inteiro, porque os cenários mudam, todas as coisas vão mudando e a gente tem que estar sempre atento a todo esse ecossistema e tudo que envolve a nossa ideia de negócio, tá? A grande ideia aí por trás da validação é testar todas as hipóteses rapidamente, vendo o que funciona e o que não funciona, coletar os feedbacks e propor os ajustes necessários, tá? A gente fala muito do mindset, né, da mentalidade fail fast, né, que é fracasse rápido, aprenda e ajuste rapidamente, porque às vezes a gente tem um apego, né, fica ali com dó de fazer ajustes, a gente acaba tendo muito apego à nossa ideia realmente, né, o produto ou o serviço que a gente oferece. Então, quando vem essas informações para complementar, você não consegue fazer essas mudanças, né? E aí, quais são os benefícios, né, de se validar uma ideia, né? Um dos maiores benefícios de se validar uma ideia é que a gente poupa gastos desnecessários aí no processo, né? Tanto no caso do produto quanto no caso do serviço. Você imagina a situação de você desenhar todo o modelo de negócio, fez o seu canvas, foi lá, colocou a ideia de negócio, mas será que tem alguém que vai comprar? As pessoas estão aderindo e estão comprando? Isso também acho que faz uma grande diferença. Ter um produto muito bacana não significa que esse produto é comercial, ou que ele vai vender e que vai vender num determinado número ali, uma quantidade, né, expressiva de itens que você vai conseguir vender, que vai poder te dar uma previsibilidade, fazer uma gestão financeira do seu negócio de forma, né, assertiva e adequada. Então, mais do que essa oferta ser considerada bacana, é entender se existe potencial de compra para isso, né? Então, validar uma ideia é uma ferramenta poderosa também de conexão com o público, né? Com o mercado. Você se coloca num processo full time, assim, de escuta ativa, né? Atento a todas as informações que são relevantes sobre a sua ideia de negócio, sobre o mercado, sobre a concorrência, sobre os canais de distribuição, sobre a comunicação, né? Então, esse processo vai te ajudar a ver a sua ideia de negócio de uma forma mais profissional, e isso vai te poupar tantos recursos tangíveis, né, que a gente fala que é o dinheiro, um deles, né, e também os recursos intangíveis, que é o tempo, porque às vezes você está dedicando muito tempo naquela ideia e o negócio não está indo para frente. E agora a gente vai falar um pouquinho de uma parte que eu utilizo muito no meu processo de consultoria e de mentoria para os empreendedores, porque eu acho que é um tempo inicial, né? Às vezes a pessoa já tem ali uma ideia, o produto é bacana, mas sempre tem alguma questão interna que impede esse empreendedor de dar esse salto. E às vezes de validar a sua ideia de negócio, de ser mais pontual mesmo, sabe? Então, eu acho que a primeira etapa aí, essencial é se reconhecer e preparar o terreno de uma forma mais estruturada, tá? Então, é que se questionar mesmo, né? Quem eu sou, o que eu quero, o que eu amo fazer, quais são as minhas habilidades e minhas competências, né? E eu falo isso porque tem aquela empreendedora que quer fazer algo que dê dinheiro, né? Eu recebo muito isso, né? A pessoa pergunta, eu quero empreender, mas eu quero fazer algo que dê dinheiro, que, que seja inovador e que seja criativo, né? Eu falo, tá, mas vamos entender você primeiro dentro desse cenário, né? Tem também aquela empreendedora que tem uma potência criativa muito grande, tem um produto muito bem feito, mas que só ela gosta, né? E ela fica muito ali apaixonada pela ideia, acredita tanto na ideia de negócio dela, que ela acaba tendo aí um pouco de medo, né, de perguntar
porque ela não quer fazer esse ajuste, ela tem uma resistência aos ajustes, né? Então, ela se coloca só nesse universo, né, da ideia e a paixão pela ideia e não sai desse movimento, fica ali procrastinando. E tem também aquela empreendedora que tem tantas e tantas habilidades, né? Faz tantos produtos, mas que ela fica ali presa e não sabe qual caminho seguir, né? Qual a cara da minha empresa, o que meu negócio é, o que eu vou entregar, né? Então, nisso tudo, o que é importante é a gente achar a intersecção mesmo, né? Entre quem você é, mais a sua ideia de negócio e todas essas outras variáveis aí que a gente vai ver agora. E aí, vamos lá, gente. Quando a gente fala em testar, o que realmente a gente quer testar, né? A gente pode validar diferentes aspectos da nossa iniciativa, tá? Então, a gente pode validar a nossa ideia, a gente pode validar a nossa proposta de valor, a gente pode validar o preço, a embalagem, o marketing, a comunicação, o canal de distribuição, os meios de pagamento, enfim, a gente consegue validar todos esses itens aqui, né, que fazem parte da estrutura de um negócio, né? Eu até indico um guia, né, que é o Business Model Canvas, né, que ele tem aqueles 9 blocos que vão permear um pouquinho de cada uma dessas caixinhas, cada uma daquelas caixinhas vão permear um pouquinho dessas ideias, tá? Desses assuntos. Então, ele é um guia, né? Depois também lá no site, no YouTube da RME, vocês vão ter várias dicas de Canvas, análise SWOT, pode buscar esse recurso, porque vai ajudar bastante nesse processo também de validar a ideia, né? Então, para cada aspecto a ser validado, você deve pensar cuidadosamente nas hipóteses que podem fazer sua ideia mudar de rumo, tá? Então, é preciso buscar aquela incerteza crítica mais importante, aquela incerteza que vai detonar o seu projeto inteirinho, né? Então, esse processo de validação é isso, né? Você está nesse processo de construção e já validando tudo que está incerto, né? Para que você não tenha problemas futuros aí, gastos desnecessários, tá? E aí a gente vai falar agora da sua ideia de negócio, tá? Então, de todos esses itens que a gente viu, né, a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um deles como sendo aí necessários para esse processo, tá? Então, a ideia de negócio não é algo que nasce pronto, né? Então, às vezes você tem uma habilidade técnica, está ok, mas para isso virar uma ideia de negócio, eu tenho que pensar, né, em todas essas variáveis. Tá? Então, precisa ter entendimento aí de todo o ecossistema, né, relacionado a essa possibilidade. E aí eu vou fazer um checklist aqui de algumas perguntas para que vocês possam pensar na ideia de negócio de vocês, fazer um mapeamento mesmo, né? Então, o que te faz pensar que a sua ideia pode virar um negócio, né? Que a sua habilidade, a sua criatividade, o seu produto que você faz, o serviço que você presta pode virar um negócio, né? Pense quais os problemas que esse produto ou serviço está resolvendo, né? Pense qual é a dor do cliente, vai resolver a dor de que cliente, né? Então, assim, isso é essencial, você partir desse princípio. Uma coisa também que eu gosto de sempre pontuar, muitos negócios nascem por uma dor pessoal, né? Então, eu vou abrir uma marca, sei lá, de roupa para mulheres altas. Eu estou falando isso porque foi um desejo meu há muito tempo atrás, porque eu tenho 1,82 m e eu falava, não consigo comprar calça, e aí eu vou abrir uma marca para mulheres altas. Mas eu tenho 44 anos e a minha geração era uma geração que quase não tinham tantas mulheres altas, né? Hoje você vê a molecada aí bem alta já, com 13, 14 anos, já tem quase a minha altura, né? Mas naquela época não tinha, né? E aí eu comecei a olhar para esse cenário e ver que era uma dor minha. Eu não ia ter público, não ia ter cliente, não ia ter nem para quem vender, né? Então, entender também se a sua ideia já existe, se a sua ideia já existe no mercado, da forma que você quer abordar, tá? Pense e pesquise como que as pessoas estão tentando resolver isso,
né? E se essa solução que já existe está dando certo ou não, tá? Então, assim, faça realmente esse mapeamento, né? Se fracassou, se deu certo, por que deu certo e por que fracassou, tá? Quantos benefícios específicos o seu produto ou sua ideia tem? Qual é a sua vantagem competitiva? O que só você entrega, né? Então, por exemplo, vou fazer brigadeiro. Tá, mas o que tem de diferente no seu brigadeiro, né? Então, você vai criar ali várias variáveis, né? Que tem a ver com a sua forma de trabalhar, né? Que vai trazer toda essa empatia do seu público para esse produto, tá? Pense também e pesquise quem são os seus potenciais concorrentes, né? Quem é que está fazendo isso agora? E você pode olhar isso dentro de uma linha que vai olhar tanto para pequenos, né? Sei lá, pequenos empreendedores e talvez empresas grandes que também estejam fazendo. Por quê? Existe a técnica que a gente fala também do benchmarking, né? A gente está olhando para o outro para entender o que esse outro está fazendo, o que eu posso melhorar dentro do meu negócio, né? Então, faça aí essa análise, né? E pense nas pessoas que são reais, né? Pense em pessoas reais que podem aí se utilizar dessa solução que você está projetando, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de oportunidades. É uma coisa assim, falando que as coisas mudam o tempo inteiro. E aí, o que acontece? A gente tem que estar sempre atento para tudo que está acontecendo, né? Existe um termo alemão que chama Zeitgeist, tá? E o Zeitgeist, ele fala o seguinte, que a gente tem que estar atento a esse clima intelectual e cultural de uma determinada época, tá? Eu sou formada em comunicação e a gente sempre trabalhou muito olhando para pesquisas, para macro tendências. Então, às vezes, dentro desse ecossistema criativo, a gente vê muito isso. Pessoas falam assim, nossa, eu tive uma ideia agora, e aí você está num processo de pesquisa e você está vendo isso, sei lá, do outro lado do mundo acontecendo. Entender que tem várias pessoas provavelmente falando a mesma coisa que você está fazendo e falando nesse exato momento. O Zeitgeist é isso, né? E as oportunidades são as coisas que estão acontecendo nesse tempo e que podem estar também refletindo num tempo futuro. Eu acho que um exemplo é esse momento atual que a gente está vivendo, né? Desde março aí, a gente está vivendo esse tempo de pandemia, né? Com a Covid, e ela trouxe muitas mudanças de hábito e de comportamento, né? Que vão influenciar, que já estão influenciando o nosso tempo de hoje, né? Tanto que estamos aqui fazendo um fórum online, então, assim, isso mudou totalmente a nossa forma aí de se comunicar, de interagir com as pessoas, mas que isso vai reverberar para um próximo tempo, né? O que vai vir? Né? Eu acho que no começo da pandemia ficava-se muito falando o novo normal, o novo normal, o novo normal. Que eu acho que é uma coisa que vai ainda se formar de uma forma muito orgânica, né? Porque a gente vai ter que aprender realmente, né? Outra forma de estar nos lugares, né? A gente vai pensar duas vezes para poder sair, né? Então, assim, olhar para esses cenários, né? Entender as oportunidades que estão acontecendo e como que você pode se posicionar e como isso vai influenciar na sua ideia de negócio. E aí os cenários também são questões bastante relevantes, tá? Porque a gente tem que pesquisar aí tudo que for importante, todo tipo de informação sobre a sua ideia de negócio. Então, primeiro eu estava olhando as oportunidades e agora eu estou olhando o cenário. Quando eu estou olhando o cenário, eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que é a análise SWOT, porque a análise SWOT ela vai te dar uma clareza da sua infraestrutura, do seu ambiente interno, então você vai olhar para suas forças e para suas fraquezas, você vai olhar para sua empresa, porque são as variáveis que a gente controla, e aí tudo ok, né? Porque você pode fazer, eu estou precisando de pessoas, eu não tenho um jurídico, eu preciso de uma pessoa de vendas, então você está olhando ali, eu preciso de maquinário de tecnologia, né? Eu estou olhando para o interno que eu controlo, e tem o ambiente externo, né, que são as oportunidades e as ameaças. Que eu estou olhando para o mercado e no mercado eu não controlo, né? São coisas que vão acontecer
uma pandemia, o clima, alguma mudança governamental, econômica, são coisas que não dependem exatamente da gente, mas que podem mudar efetivamente o rumo do seu negócio em si. Tá? Então, olhem para essas tendências, olhem para o mercado, olhem para os aspectos globais, tá? E depois você vai partir aí para um cruzamento dessas informações, para ver quais são as forças que podem se potencializar com essas oportunidades, quais são as forças que podem te defender aí de alguma ameaça, tá? Então, essa questão aí dos cenários é olhar para esse ponto. Agora aqui, a gente vai falar das hipóteses, tá? As hipóteses, elas vão permear o tempo inteiro em praticamente tudo que você for olhar, né? A gente vai sempre estar fazendo esse exercício, né? De estar querendo entender esse universo de hipóteses sobre sua ideia de negócio. A hipótese é a possibilidade de alguma coisa acontecer. É aquela história que a gente sempre fica lá, e se eu for fazer isso? E se for assim? E se for assim? Então, é você criar um mundo de possibilidades acerca da sua ideia de negócio, tá? Porque, às vezes, a gente tem um produto ou serviço para ser entregue, mas a gente não sabe como que o cliente quer realmente receber isso, como que ele quer comprar isso, né? Como que ele vai se comunicar com você. Então, a gente vai fazendo esses exercícios, né, das hipóteses para conseguir colocar isso num cenário mais pé no chão. Essas perguntas e essas suposições, elas são extremamente necessárias, tá? A única coisa que, se você tiver já uma postura não tão de ação, tem que tomar um certo cuidado para não ficar ali, como eu brinco, né, amarrado na dor na procrastinação, né? Senão você fica ali, você fica só nas hipóteses e não faz, né? Então, é entender claramente, né, o que são essas hipóteses, né? E aí colocar um negócio para efetivamente andar, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que foi até num grupo que eu participei, que foi bem legal. A gente tinha 2 empreendedoras da área de alimentação, né? E a gente fez esse exercício de hipóteses com elas, né? Então, elas queriam trabalhar com Marmitex Fitness. E aí a gente começou a questionar, tá, vocês duas querem trabalhar com Marmitex Fitness, mas para quem que é essa Marmitex? São para pessoas que fazem atividade física, tá? E querem uma alimentação balanceada, são pessoas que precisam emagrecer por conta da saúde, ou são pessoas que praticam atividade física de alta performance. Quando eu coloco essas 3 variáveis, eu já estou revalidando a minha ideia, né? Porque elas estavam num processo ainda de dúvida, tá? Sobre qual caminho seguir. Então, aqui eu já estou indo por um caminho mais real e olhando, tá, não, eu quero trabalhar com pessoas que praticam atividade física de alta performance, tá? Então, esse é a minha ideia de negócio, tá? E aí, o que a gente vai pensar? Como que eu vou entregar isso? Como que as pessoas, como que esse público quer realmente receber esse produto, tá? E aí você vai testando essas hipóteses. Vou montar um cardápio e oferecer para algumas academias? Isso vai ser diário, vai ser quinzenal, vai ser semanal? Como que as pessoas querem pedir isso? Pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram, né? E aí você vai testando, né, todas essas possibilidades, né? E vai conversando também com essas pessoas, tá? Você pode até captar, quando a gente fala de tecnologia, captar os leads por uma landing page, né? Que a gente vê muito isso. Uma coisa muito importante, então, é olhar para o número de pessoas que você que vão disponibilizar os seus dados para obter essas informações. Então, na realidade, o primeiro passo é você falar, né, para essas pessoas que você colocou dentro desse pool aí de potenciais clientes, né? Ó, eu sou a Daniela, estou vendendo Marmitex Fitness para pessoas que praticam atividade física de alta performance, né? Você quer receber mais informações sobre o meu cardápio, né? E aí ela vai ter um número X ali de leads que a gente fala, né? E aí, a partir disso, ela vai mandar esses cardápios, vai entrando em contato com essas pessoas. Ela vai colocar uma meta,
né? Qual é? Ah, minha meta é vender aí 15 marmitas por dia em 2 semanas para poder validar se a minha marmita vai ter aceitação ou não. E aí pensar também no resultado, né? Para eu vender, para eu validar realmente a minha ideia e falar, nossa, vou investir num Instagram, vou investir mais em comunicação, vou investir em material, vou investir no cardápio, é validar, sei lá, 250, 210 marmitas em 2 semanas, né? Então, aqui para a gente voltar e fazer um checklist aqui, porque é bastante coisa que eu falei, né? Qual é a hipótese, né? Teste, olhar para o teste, né? Como que você pretende validar se a hipótese é verdadeira ou não, metrificar, né? Quantas pessoas precisam aderir, né? Para você considerar que a sua ideia é validada e coloque uma meta de venda. Então, quando a gente está falando de hipótese, eu estou falando de venda, tá? Não estou falando de uma coisa subjetiva. Eu tenho que realmente vender essa ideia, tá? E agora, público-alvo. O que é o público-alvo, né? É esse grupo aí de consumidores, tá? Com características comuns, né? Que a empresa identifica e pode direcionar suas estratégias. Quem são seus potenciais clientes, tá? É muito, muito, muito importante direcionar um tempo, tá? Para essa pesquisa e conhecer o seu público o máximo possível. Aqui é quem você acha que é seu público ainda, tá? Porque você está nesse processo aí de validação de todos aqueles itens. Então, defina um perfil de quem seriam essas pessoas, né? O que você quer saber delas? Essas pessoas pagariam pela sua oferta através de uma pré-venda, por exemplo? Uma ferramenta que eu acho bem interessante no mapeamento desse público-alvo, que hoje a gente faz esse mapeamento muito mais de uma forma psicográfica, a gente olha muito mais para o comportamento, para os hábitos e para as atitudes, do que para uma segmentação demográfica, tá? Claro que a demográfica ela também está ali, mas as pessoas hoje, através do seu comportamento, a gente consegue identificar aí esses hábitos de compra. Tá? Então, pense em atitudes. Quando eu falo de atitudes, é pensar em trabalho, hobby, férias, esportes. Quando eu falo de interesses, eu estou olhando família, para o lar, para a recreação. E quando eu falo para opinião, o que essa pessoa pensa sobre questões sociais, sobre política, sobre economia, sobre futuro, tá? Então, você coloca aí algumas informações para você ter impressões sobre o comportamento dessas pessoas, tá? E como que você pode fazer isso, né? Através de pesquisa, você vai estar o tempo inteiro conversando com as pessoas, pesquisando e fazendo essas anotações para você poder tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Depois a gente vai aqui para pesquisa, tá? Quando eu falo de pesquisa, tá? Eu estou falando nesse momento de uma pesquisa coletiva, tá? A pesquisa ela vai me auxiliar aí, vai ser um instrumento que vai me ajudar a descobrir informações sobre esse público, né? Sobre esses hábitos de consumo e de comportamento que a gente falou aqui agora, tá? E a partir desse dado que a gente vai tomar a decisão. Então, gente, empreendedoras, ninguém toma decisão porque eu acho que vai ser legal, não. A gente tem que tomar decisões a partir de dados e informações desse público, né? E a partir disso que você vai fazer todo o seu planejamento estratégico lá na frente, tá? Então, busque tudo aí, né, que permeia a sua ideia de negócio, né? E faça essas pesquisas e tem vários instrumentos aí que podem te ajudar, né? Instrumentos, eu digo, de tecnologia, né? Então, hoje você tem um Google Forms que eu uso bastante, ele é super intuitivo, né? E aí eu consigo colocar as perguntas, né? E o que tem que ter nessas perguntas? O que você quer saber do seu público, né? Você quer saber o nome, você quer saber o e-mail, você quer saber telefone, você quer saber alguns comportamentos, o quanto que ele investe sei lá, em roupa, o quanto ele investe em papelaria, o quanto ele investe em livros, por mês, por exemplo. Isso é um dado que você
tem em pesquisa, né? Então a gente responde essas pesquisas, mas às vezes a gente não observa essas informações, né? Então faça um checkpoint, um checklist de tudo que você quer saber, que é relevante, que vai te ajudar a saber e tomar decisões, né, mais assertivas sobre esse público, né? Entendendo o que ele quer, ele quer essa solução. Você pode perguntar muito da sua solução, né? E a gente pode estar fazendo a pesquisa o tempo inteiro, tá? O que é importante no processo de pesquisa é saber qual é o objetivo da sua pesquisa. Isso é fundamental, tá? Outra coisa, Dani, eu não sei como que eu vou aplicar essa pesquisa para quem... Gente, a rede de contatos, o nosso networking, tá? Então, você vai, nesse momento inicial, mandar essa pesquisa, esse link desse formulário para o maior número de pessoas, porque a partir dali você vai entender quem realmente vai ter aderência com você ou não, tá? Então, essa pesquisa inicialmente ela é coletiva, tá? Você vai ter a maior impressão de informações para partir para um próximo passo. E o próximo passo são as entrevistas, onde, a partir do resultado da pesquisa macro, você vai selecionar alguns perfis para essa entrevista individual. Porque você vai entender aí na entrevista individual se o que você projetou como um problema é um problema e dor do seu público ou não. Porque muitas vezes a gente acha que é e não é. E aí, a partir da entrevista individual, muito rico esse momento, porque você consegue ter clareza e falar, nossa, é uma coisinha que eu vou mudar que vai fazer toda a diferença e eu vou conseguir ser mais assertiva. E aí, o problema, estando totalmente entendido, você volta para o processo para dar sequência no que chamamos daí do MVP, tá? E aí, o que é esse tal desse MVP, né? Só aqui que você vai efetivamente fazer essa versão mais simples do produto ou serviço, tá? Então, o MVP é isso. É a versão mais simples, né, o protótipo mais simples do produto ou serviço, com as mínimas características necessárias para ele ser inserido no mercado. Porém, o que é importante falar aqui, né, até deixei aqui para vocês qual é a maneira correta de fazer o MVP, né? Ele precisa ter as características de funcionalidade, tá? Então, você olhando aqui nesse gráfico, né? E aí ele tem uma escala aqui na verdinha na lateral, você vai vendo que ele está aqui, o máximo de funcionalidade, e ele vai subindo para confiabilidade, usabilidade, design. Isso significa o quê? Você não vai investir inicialmente tanto no design, né? O que é importante é que você entregue aí o mínimo viável, né? Tem que ser bom o suficiente para atrair os primeiros usuários, tá? Então, aqui essa é a maneira correta de fazer o MVP. E aqui o feedback, né? Aqui você fez a pesquisa, fez a entrevista individual, e aí você vai coletar essas informações das pessoas que compraram a sua solução a partir desses feedbacks. E aí você vai fazer os ajustes, tá? Então, vamos imaginar que você fez lá todo o processo de pesquisa, fez o protótipo, vendeu, continuou fazendo, continuou validando com essas pessoas, né? O que você comprou, você achou, gostou do sabor, não gostou, o serviço foi bacana, acessou facilmente na internet, você vai obter coletar todas as informações sobre o seu processo, tá? De entrega, o produto e tudo mais. E a partir daí você vai entrar nesse processo de feedback, né? E no processo que a gente fala aqui, né? Através até do estudo do Startup Enxuta, né? Estou deixando depois aqui até para vocês, né? Que é esse processo do construir, medir e aprender, né? A gente não fica tão apegado, né? No nosso produto, a gente está sempre nesse processo, construir, medir e aprender, porque o feedback do nosso potencial público que vai nos ajudar a construir, né, a nossa solução de uma forma mais barata. Então, vocês estão vendo, gente, que essa metodologia que eu estou passando para vocês é a forma simples de fazer, que você não precisa nem ter recursos, você faz com o que você tem aí com o mundo real, como eu disse. E aí só quanta coisa, né? Fazendo aí um follow-up, né? A gente falou de preparar o terreno, falamos da ideia de negócio, oportunidades, os cenários,
a análise, as hipóteses o tempo inteiro, né? Porque ela vai permear praticamente aí todo esse processo. O público-alvo, né? Conhecimento do público, porque a entrega vai fazer toda a diferença. O processo de pesquisa macro, as entrevistas no micro, o MVP, quando eu coloco esse projeto no mundo e ainda tenho a possibilidade aí de fazer os ajustes, né, no produto ou no serviço que eu estou prototipando, e os feedbacks nesse processo constante, tá? Como eu venho da área da moda, né, eu trabalhei 18 anos aí dentro da cadeia produtiva da moda, essa parte do MVP, ela é muito constante, porque tudo que eu faço, eu tenho que pilotar uma peça, né? Então, é desenhar, modelar, pilotar, ver se está bom, fez os ajustes. Então, é um processo constante e é rápido. Né? Então, isso fica muito fácil. Né? Agora, para algumas outras áreas, as pessoas vão se adaptando. Na culinária, na gastronomia, isso também é muito fácil. Tem algumas áreas, por exemplo, a tecnologia, que pode demandar algumas habilidades mais específicas, né? E aí vocês provavelmente vão ter que pensar um pouquinho. Mas se você é uma pessoa que está trabalhando com tecnologia, isso também fica mais fácil. Eu mesma agora estou fazendo um projeto de um curso online e estou fazendo já uma validação com alunos de forma remota, e isso está me ajudando a criar esse curso, tá? Então, isso é uma coisa também aí que vai ajudar vocês, tá bom? E aqui eu vou falar de alguns cases rapidinho, né? A Chinu Acessórios é uma marca de acessórios sustentáveis da Baixada Santista, e ela veio agora na pandemia ela só fazia acessórios para cabelo e tudo mais, tá? E agora ela veio com outras linhas porque ela usa uma temática afro, e isso eu achei bem legal. Então, a essência continua, que é trabalhar com artigos através de sustentabilidade e com uma temática afro, mas ela foi criando outras linhas de produto. Então, ela criou paninho de cera, de abelha, para tirar o uso do plástico, né? Ela foi criando aí os jogos americanos, né? E jogos americanos em outros formatos. Então, isso é muito bacana. A Usininadora também é uma curadoria de peças novas e seminovas infantis, que veio aí nesse processo também prototipando muito o seu negócio inicialmente, tá? Fez muitos processos de ajuste, porque ela trabalha com a curadoria e ela faz a mala com o perfil comportamental da criança, né? E aí ela está em Curitiba, né? Mas hoje ela consegue entregar para algumas outras regiões, tá? E a Brava também é uma parceira, é um coworking de mulheres, que é muito bacana, né? Um espaço físico, e por conta da pandemia, teve que criar produtos e serviços. E a partir da criação desses produtos e serviços, ela foi se reinventando, né? Então, ela criou ali o Brava Sintoniza, que é cursos, né, para mulheres. Ela criou um festival de arte online, né? E ela criou ali uma vitrine de profissionais criativas que trabalham com arte, com escrita, né? Então, você vê que a gente vai mudando e se adaptando por conta do que a gente falou bastante lá na frente, do espírito do tempo, das mudanças de comportamento, dos cenários, a gente vai evoluindo, né? Então, o processo que era todo feito presencial, ele está sendo feito online, e ela usou a própria rede, né? Ela usou o Instagram para poder fazer pesquisa e tudo mais. Isso eu até esqueci de falar, mas o Instagram também, com aquela história das caixinhas de pergunta, é uma ferramenta poderosa aí para a gente conseguir fazer as pesquisas. Aqui eu vou deixar para vocês as referências, as indicações de leitura, que são bastante úteis, e eu gosto bastante dessas três leituras, tá? Que ajudam a gente a fazer essa parte de validação da ideia de forma mais rápida e barata. E aqui ficam os meus contatos, tá? O site da Dume, as minhas redes sociais, e eu quero agradecer a todos, agradecer o convite da RME de poder estar mais esse ano com vocês, né, no fórum, que é um projeto que eu acredito demais, que eu acho maravilhoso. E é isso, gente. Tchau, tchau. Espero que tenha sido bacana.